É muito frequente pais e adolescentes virem me consultar e a queixa é sempre escolar, não está rendendo ao máximo, sempre essa queixa. E quando eu pergunto, e o resto como vai? E ele tem namorada e sexualidade? Eles me olham como se eu estivesse falando de algum marciano. É como se eles me trouxessem uma fatia do filho, a fatia educacional. E aí eu penso, meu Deus, mas eles não têm lembrança de como é ter 15, 16, 17 anos? De como é a sexualidade, de como é que é o beijo, não beijo, enfim, tudo que está envolvido nisso. Muitas vezes me fazia entrar na aula, a professora estava lá falando e eu estava a pensar num suposto namorado, a aula acabava e eu não tinha ouvido nada. Mas aonde vai parar essa parte do adolescente? Não tem. Os pais têm uma exigência específica. Ele deve vender bem, ele deve ser o primeiro da classe, se possível, ele deve ser sociável, ele deve praticar esportes, ele deve ser magro, isso é obrigatório. Então eu fico pensando assim, estamos querendo um padrão único, estamos não aceitando diferenças. Vou exagerar, mas estamos nazistas, queremos o que? Uma raça pura e ariana, de pessoas só inteligentes, só cultas, todas iguais. Hoje eu estava conversando com o senhor que está filmando aqui, e ele estava me dizendo que, lendo o Rubens Alves, o Rubens Alves fazia uma crítica à educação, dizendo que era como colocar um monte de carnes num moedor de carne, e aí saiu uma carne toda igual, né? Então, para os padrões de exigência de hoje, Einstein não teria saído do colégio. Ele tinha síndrome de déficit de atenção, ele era disléxico e ele era um péssimo aluno, não se comportava, só que ele era Einstein. Então nós estamos num momento no qual nós não valorizamos nada da individualidade e nós só queremos um rendimento padrão muito igual. Mas a minha história começa muito antes, com a minha grande preocupação com o fato de que as crianças estão praticamente proibidas de brincar. Elas não têm tempo para brincar. Brincar é a atividade natural de toda criança. Aliás, brincar é a atividade natural de todo animal, até dos filhotes. Os gatos brincam, os cachorros brincam. Essa brincadeira, a brincadeira humana é mais sofisticada. Ela é um treino para a vida. Ela não pode ser eliminada sem um déficit muito grave para a criança. Quando a criança brinca, ela está elaborando o mundo. E quando eu digo brincar, eu não quero dizer ter um aparelho eletrônico na mão. O brincar mais importante é a personificação. Vamos brincar de bandido e ladrão, porque eu preciso entender as tendências entre o bem e o mal que existem dentro de mim. Vamos brincar de casinha, porque a minha mãe toma conta de mim e eu quero saber se algum dia eu vou ser capaz de tomar conta de alguém. A criança volta da escola e aí ela põe umas bonecas lá e ela dá aula. Então ela repete ativamente as situações que ela vive passivamente, para se preparar para ser ativa um dia na vida. Então, estas brincadeiras que estão retiradas da criançada e substituídas por aulas, não vão nos levar a lugar nenhum. Então, brincar com água, brincar na piscina, brincar com bacia de água, brincar com esguicho, não tem nada a ver com ter aula de natação, gente. Não é a mesma coisa, né? Brincar na água significa, deixa eu ver quanto tempo eu aguento sem respirar e fico contando, deixa eu ver se eu sei pular, deixa eu ver se eu sei fazer isso, e às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, e vou experimentando. É completamente diferente de ter aula de natação. E as crianças estão embutidas de aula. Para vocês terem uma ideia, eu atendi uma criança de 6 anos que tinha aula de mandarim, de inglês, de golfe. Eu não consigo imaginar uma criança gostando de golfe.
de tênis, de natação e de karatê. E queixa dos pais, não gosta de ir na escola. Claro que não gosta de ir na escola, nem eu gostaria de ir na escola. Nessa dosagem não há cristão que aguente. Então, é curioso, por que nós estamos fazendo uma coisa dessas, né? Assim, quando os primeiros conhecimentos sobre psicologia foram ficando conhecidos, a gente teve a ideia de que repressão demais fazia mal, então criava neuroses, foi a ideia inicial do Freud. Então vamos reprimir de menos. Bom, reprimir de menos gera psicoses, piorou. Então vamos tentar um outro modelo. Mas o modelo que nós estamos tentando agora é um modelo que está tirando vida das crianças, que está tornando autômatos, que está criando robôs. E isto tem sido um problema muito grave. Então, durante algum tempo ficou assim. A psicologia cuidava da mente, a medicina cuidava do corpo. Bem, já é uma divisão artificial e péssima, porque o ser humano é um só, não tem uma mente e um corpo separado. Sem contar que o corpo ainda é picotadinho em vários outros momentos. Aliás, a mente também, né? Bota uma psicopedagogia, uma aula particular. Mas o ser inteiro, onde é que ele está? Né? E o que acontece com esse ser inteiro que está faltando? Aliás, sou uma grande defensora da volta do antigo médico clínico, o médico da família. O único médico parecido com isso que nós temos é o pediatra, que costuma ser um médico que acompanha a criança até pelo menos a sua adolescência, se a pessoa não fica pipocando de um médico para outro. Porque o médico que conhece a pessoa, ela tem uma ideia, ela tem um histórico, ela sabe mais ou menos o que está acontecendo na vida da pessoa. Então não fica essa história de cada vez vai para um médico em um posto de saúde, o médico está sempre 0 quilômetros. E aí ele só pode atender uma fatia específica da população. Então, isto que a gente está retirando da criança, que é a possibilidade de brincar, e se ela brinca demais, uma droga da obediência. Quando eu era jovem, quando eu comecei a trabalhar, criança saudável era criança que pinta o 7, era criança que não para quieta, era criança peralta. Agora nós achamos lindo uma criança bem comportada, e do ponto de vista psicológico é extremamente preocupante, porque é verdade, a criança que faz isso está pedindo ajuda, como disse a Bia, e a criança quieta já desistiu de pedir ajuda, ela não tem mais esperança. Então é muito preocupante e passa despercebido porque não está incomodando.